aspectos sobre maturidade emocional no trabalho. Eu sou Emily Querolai, sou psicóloga e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse assunto. O primeiro ponto é: o que é maturidade emocional? Subentende-se que é um indivíduo que passou por um caminho de desenvolvimento e possivelmente agora como adulto, concomitantemente à idade cronológica dele, ele também desenvolveu uma maturidade emocional e psicológica. O que pode acontecer, como também pode não acontecer. Ele pode desenvolver esses aspectos de maturidade emocional ou não, independente da idade cronológica. Um outro aspecto é que o seu nível de maturidade está relacionado ao seu nível de autorresponsabilidade. O quanto você assume a responsabilidade pelo que te cabe. E muitas vezes nós precisamos passar por esse processo de começar a deixar de assumir uma postura vitimista sobre a vida ou sobre aquilo que acontece conosco e começar a assumir esse papel de protagonista por aquilo que a gente quer fazer, pelo que a gente quer alcançar, por aquilo que a gente pode fazer nas condições que nós temos hoje. Então, o seu nível de maturidade emocional e psicológica está diretamente ligado ao seu nível de autorresponsabilidade. E aí eu te convido já primeiramente a avaliar esse aspecto. Como está o seu nível de autorresponsabilidade? Porque ele vai estar totalmente ligado a esse assunto. O primeiro aspecto de uma pessoa que já possui ou está desenvolvendo a maturidade emocional aplicada ao contexto do trabalho é essa pessoa não culpa os próprios pensamentos. O que é isso na prática? Muitas vezes, quando a pessoa não tem a maturidade emocional, ela começa a culpar os próprios pensamentos, como por exemplo, eu pensei que ninguém gostaria dessa ideia, por isso que eu não fiz, por isso que eu não falei na reunião sobre isso. Ou então, eu achei que não seria interessante, por isso que eu parei de falar sobre as minhas ideias para um projeto específico no trabalho. Ou então, achei que eu passaria vergonha, por isso eu não levantei a minha mão para falar a minha opinião sobre algum aspecto. Pessoas que estão sempre voltando a culpa para o seu próprio pensamento. Em todos esses aspectos que eu falei, quem fala, ela culpa o próprio pensamento. E aí, culpa o próprio pensamento pelas ações que essa pessoa teve. Ou até mesmo pela falta das ações. Quando nós fazemos isso, nós deixamos de escolher, de ter uma possibilidade de escolha sobre as nossas atitudes. E a gente acaba jogando a responsabilidade delas sobre os nossos pensamentos. E aí eu quero trazer para você aqui uma referência da Susan Dade, que é autora do livro Agilidade Emocional. É um dos livros que eu li agora recente, falando sobre inteligência emocional. E ela fala assim: os pensamentos isolados, eles não causam comportamento. Velhas histórias não causam comportamento. Somos nós que causamos o nosso comportamento. Então, todas as vezes que a gente atribui a responsabilidade das nossas ações ou pela falta delas aos nossos pensamentos, na verdade, a gente está fugindo dessa responsabilidade. E isso não é maturidade emocional. O segundo aspecto da maturidade emocional no trabalho é que essa pessoa não supõe, mas antes ela verifica. Muitas vezes o que mais acontece nessa convivência dentro do trabalho é a gente estar acostumado a supor muitas coisas antes de verificar se realmente é aquilo. Alguns exemplos. Minha chefe não me deu bom dia, deve ter feito algo de errado. E aí, às vezes, a chefe, a líder dessa pessoa está tendo só um dia corrido e não conseguiu falar, na verdade, com ninguém, não foi só especificamente com aquela pessoa. Um outro exemplo. As meninas não se importam comigo, nem me chamaram para almoçar junto com elas. Quando, na verdade, talvez essas pessoas estão tendo um pensamento parecido com esse. Puxa, a Ana parece tão triste, achamos melhor dar um tempo para ela. Um outro exemplo a fulana recebeu um aumento, pois está agregando muito na empresa. Ela merece um aumento, pois está agregando muito na empresa. E aí, às vezes, essa pessoa tem uma visão de que ela está entregando menos do que todo mundo.
ela tem uma visão sobre ela muito menos do que a visão que todo mundo está tendo. Então, esses são aspectos de suposição antes de verificar. E a gente precisa fazer um treino para assumir uma postura mais assertiva. Quando a gente fala de uma comunicação mais assertiva, a gente precisa fazer mais perguntas do que supor aquilo que está acontecendo. Supor qual foi a motivação de alguém. A gente precisa primeiro verificar. Porque é mais simples, às vezes, a gente ter as nossas próprias interpretações. É mais fácil a gente interpretar o que a gente quiser, mas demanda um esforço maior você buscar entender aquilo que o outro está querendo comunicar ou o que talvez o comportamento dele está querendo te dizer. E aí uma sugestão é: não julgue as motivações de alguém. As motivações é algo muito profundo, é algo muito pessoal. E muitas vezes, quando a gente assume essa postura de julgar a motivação do outro, pode ser um caminho muito perigoso. E isso pode gerar algumas consequências nos relacionamentos interpessoais. Então, antes de supor alguma motivação de alguém, tente verificar se realmente é aquilo. Isso pode te ajudar a se relacionar melhor no ambiente de trabalho. Um outro aspecto de maturidade emocional no trabalho é saber reconhecer e gerir os próprios sentimentos e emoções, como também reconhecer as emoções de outras pessoas. Nesse aspecto é muito importante falar que é justamente esse conceito que está ligado à inteligência emocional, inclusive, de você saber reconhecer os seus próprios sentimentos e emoções. Porque muitas vezes a gente está no escuro sobre isso, a gente não parou para pensar sobre nós mesmos, para entender por que nós estamos sentindo aquilo naquele dia, se houve alguma situação, se aconteceu alguma situação que nos fez sentir assim. Às vezes nós temos dificuldades até de nomear as nossas emoções. Tem dias e pessoas que às vezes em um dia específico acorda sentindo algo ruim, como uma tristeza ou um desânimo, mas não sabe dizer isso. E aí ela chega no ambiente de trabalho diferente do natural dela e as pessoas começam a questionar: o que você tem? Você tá estranho. Ah, não sei não. Ah, nada não. Ou então assim: ah, não sei, tô sentindo uma coisa estranha, mas às vezes não sabe nomear o que é. E quando nem você mesmo sabe nomear o que é, quanto mais os outros que estão convivendo com você. É muito mais difícil quando não passa pelo autoconhecimento. Quando você sabe nomear suas emoções, quando você identifica como você está se sentindo, isso facilita para que as outras pessoas também consigam lidar com isso de uma melhor forma, porque você mesmo já avisa: olha pessoal, hoje eu não tô bem, hoje aconteceu essa situação e essa que me deixou assim, tô me sentindo triste, tô me sentindo chateada com alguma situação, com raiva de alguma situação, então eu vou precisar ficar um pouco mais quieta, vocês vão perceber, mas eu tô resolvendo isso, né? Então, assim, a pessoa mesmo, quando passa pelo autoconhecimento, ela consegue facilitar essa comunicação. E aí ela consegue, inclusive, ser mais assertiva ali nos seus relacionamentos no trabalho. E quando a gente também fala sobre isso, sobre reconhecer inclusive as emoções dos outros, que é um outro aspecto da inteligência emocional, a gente precisa voltar num ponto muito importante, que é a escuta. A gente chama muito na psicologia de escuta ativa. É uma escuta interessada pelo outro. Quantas vezes no ambiente de trabalho é tudo tão corrido e é tudo para ontem, e dependendo do contexto em que você trabalha, do ramo que você trabalha, isso é muito comum, esse ritmo acelerado. E às vezes o escutar o outro é sempre a última opção. É como se a gente sempre fala assim: oi fulano, tudo bem? Mas a gente já sai correndo e não escuta a resposta, se o outro realmente está bem. Ou então às vezes a gente faz a pergunta tão no automático que na verdade a gente não está interessado no como a pessoa está se sentindo. E aí eu quero te convidar a fazer essa reflexão. Quantas vezes você já perguntou: oi fulano, tudo bem? E não escutou a resposta, ou na verdade não estava preparado para fazer essa escuta, né? A escuta, ela é uma disposição a reverberar, pontuar, ecoar, tensionar ou participar da fala do outro. Escutar é interessar-se pelo outro. E aí, isso é muito interessante nesse aspecto que eu falei da maturidade emocional. O quanto você tem escutado as suas próprias emoções?
quanto você tem escutado aquilo que você tem sentido e o quanto você tem escutado também o outro, como o outro se sente, quanto você tem se interessado pelo outro também. De novo! Vou mudar aqui. Quarto aspecto da maturidade emocional no trabalho é não negociar os seus princípios e valores em momentos conflituosos ou de pressão. A gente sabe que a pressão, ou pelo menos quem tem essa vivência no ambiente de trabalho, no mundo corporativo, sabe que a pressão é inerente. Você realmente precisa lidar com pressão na maior parte do tempo, principalmente dependendo do ramo que você trabalha. E o estresse, ele é comum, ele vai acontecer no ambiente de trabalho, mas como a gente lida com isso é que faz toda a diferença, como a gente maneja esse estresse. E a maturidade emocional é justamente isso, é você conseguir manejar esse estresse sem que ele interfira, sem que você negocie os seus valores ou os seus princípios nesses momentos de estresse. E como que isso pode acontecer? Às vezes, você pode negociar os seus valores e princípios na sua comunicação. Se o seu valor é respeito, por exemplo, sempre que acontecer momentos de pressão, momentos conflituosos, você passa por cima das pessoas, você fala algo que fere alguém, justamente porque é um momento de pressão. Isso é negociar um valor que é seu. Mas as pessoas que têm maturidade emocional no trabalho, elas não negociam. Elas permanecem fiéis àquilo que elas acreditam, mesmo em momentos de pressão. Elas tomam cuidado com a comunicação, elas tomam cuidado com as suas ações ali naquele momento, elas conseguem ter clareza sobre as consequências de cada ação que elas vão tomar ali, mesmo que o momento exija uma ação imediata, mas elas rapidamente fazem um cálculo de como não deixar de valorizar esses princípios e valores que para elas são muito importantes. Manter relações saudáveis através de uma comunicação respeitosa, mesmo em dias desafiadores, é um aspecto de maturidade emocional no trabalho. E o último aspecto que eu quero abordar aqui nesse vídeo é utilizar o seu conhecimento e suas habilidades para servir as pessoas. Esse também é um aspecto que está dentro, inclusive, do conceito de inteligência emocional. É quando você utiliza aquilo que você já tem para contribuir com a vida de outras pessoas. Isso tem um impacto muito positivo na nossa vida pessoal e na nossa carreira. Quando a gente entende que a gente não precisa estar em um nível muito alto para poder começar a ensinar alguém. Mas hoje você já tem elementos que você pode passar adiante, que você pode ensinar uma outra pessoa que está no comecinho da jornada dela, do caminho dela profissional. E aí tem uma frase que eu ouvi uma vez, o autor desconhecido, eu não me recordo de onde foi essa referência, mas eu ouvi uma vez assim: você não precisa ser um faixa preta para começar a ensinar, quando a gente traz isso para o contexto do esporte, né? Se você for um faixa azul, você já pode ensinar alguém que é iniciante. Então, é exatamente isso. Uma pessoa com maturidade emocional no trabalho, ela entende que os aspectos que ela já tem hoje, o conhecimento que ela já tem, a habilidade que ela já tem, já serve para servir alguém, já serve para contribuir com o crescimento de outra pessoa. Se esse conteúdo, se esses aspectos que eu compartilhei com você hoje te foi útil de alguma maneira, se vai te ajudar a praticar algumas dessas ações que nós abordamos aqui, então eu peço que você deixe seu comentário nesse vídeo ou você me mande uma mensagem no direct. O meu Instagram é @emilyks, Emily com H. Então você pode deixar um feedback, vai ser muito importante para que eu continue produzindo esses conteúdos. E aproveita também para se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar esse vídeo com quem você acredita que também pode contribuir.